Realizadores. Você está no programa Questão de Justiça, um programa de utilidade pública veiculado todas as quintas-feiras pela AltV. O programa Questão de Justiça também veiculado pela Rede Brasil de televisão e por diversos canais ali conveniados com a rede ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Para você que não conhece o programa Questão de Justiça, acesse o www.questãodejustiça.com.br. E hoje estaremos falando sobre um tema muito polêmico chamado tráfico de pessoas, que, de certa forma, ainda ocorre e acredito que sempre ocorreu no mundo. Agora, para falarmos sobre esse tema tão polêmico e, diria, empolgante, até porque quando falamos de tráfico de pessoas, falamos de dignidade do ser humano, dignidade da pessoa humana. Nossa convidada de hoje é a doutora Juliana Felicidade Arnedi, advogada, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico da Secretaria de Justiça e também membro da Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo. Como vai, doutora? Tudo bem? Tudo bem, bom dia, né? Que estamos aqui ao vivo. Gostaria de agradecer o convite em nome da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania aqui do Estado de São Paulo. Acho que é uma oportunidade muito importante para que a gente possa estar, primeiro, dando visibilidade a um tema, como você bem colocou, é um tema que não é atual. Porém, a atualidade dele está exatamente na visibilidade que esse tema está começando a ser efetivado tanto pelo poder público como também pela sociedade. Então estamos todos olhando para essa realidade que há muito tempo existe. Agora, pensando naquele cidadão que está em casa, nesse telespectador que está nos assistindo e ele fica pensando, o que é o tráfico de pessoas? Claro que o nome é bem sugestivo, mas o que seria realmente o tráfico de pessoas? Olha, é interessante, é um tema, como você mesmo disse, desafiador. Ele, de certa forma, empolga na medida, não empolga porque ele é algo bonito ou é algo desejado, mas ele empolga principalmente aquelas pessoas que estão inseridas no trabalho, que estão tendo contato e preocupados o que fazer para essa questão, enfim, essa realidade criminosa, ela ser combatida. Bom, o tráfico de pessoas, o nome sugere algo como o transporte, a movimentação de alguém. Então, o tráfico de pessoas, nós temos, sob o ponto de vista jurídico, uma definição restrita aqui no Brasil ainda, que ela está em estudo por uma ampliação, por uma adequação à realidade social. Temos, então, o tráfico de pessoas como uma espécie de um crime onde você utiliza uma pessoa, aliciando essa pessoa, seja através de uma coação, seja através de uma promessa, e transportando ou mantendo essa pessoa num determinado local com uma finalidade de explorá-la, numa finalidade de exploração mais focada na questão sexual, ou seja, o tráfico de pessoas é essa condição de transportar alguém, manter alguém, enganar alguém, prometer alguém, ou às vezes até coagir essa pessoa, com o fim de obter dessa pessoa uma vantagem de natureza sexual através da exploração da sexualidade dessa pessoa. Agora, o tráfico profissional ou não, né? O tráfico de pessoas, ele se ramifica, ou assim, eu digo nessa questão, por exemplo, mas tráfico de pessoas no sentido de prostituição e outras modalidades, ou ele é focado mais nessa questão da prostituição, um tema ligado mais à sexualidade? Então vamos lá, ele se ramifica. Então, como eu disse, hoje no Brasil a gente tem uma realidade focada, e eu vou só esclarecer, o problema não é a prostituição, o problema é o combate legal, ou seja, o que se busca no Brasil punir não é a prostituição, mas sim a exploração daqueles sobre a atividade da prostituta, que é uma atividade no Brasil que não é combatida, é uma atividade, inclusive, que foi recentemente considerada formalmente uma atividade profissional. Está sendo ainda não regulamentada, mas a prostituição já tem essa classificação pelo Ministério do Trabalho. Agora, isso é recente. Agora, o tráfico de pessoas, ele ganha o mundo. Ele ganha o mundo. Em todos os países. Primeiro que ele se ramifica na sua espécie. A exploração, e aí eu digo, portanto, numa previsão já internacional, não só da lei brasileira. Assinamos um protocolo, que é um protocolo que se chama Protocolo de Palermo, que ocorre dentro de uma dinâmica internacional de combate e identificação do crime organizado,
que é um tratado internacional, o Brasil ratificou, portanto, e nele está lá exposto que a exploração ela é ampla, ela pode ser a exploração da prostituição, ela pode ser a exploração do trabalho, ela pode ser a exploração através de tráfico de órgãos, ou seja, você utiliza o corpo de alguém porque aquele corpo é objeto de comércio. Então a exploração e o tráfico de pessoas ele é absolutamente ramificado. E não é uma realidade brasileira, e não é uma realidade do hoje, deste século, é uma realidade de muitos e muitos anos e em todo o mundo. Com feições diferentes. O Brasil ele tem algumas características especiais, específicas no que tange a sua condição social, econômica e cultural, e que se difere de outros países, sim. Agora, o crime não tão moderno assim. Nada moderno. Eu fico pensando, quando falamos de tráfico de pessoas, me vem à mente, eu não sei porquê, a questão da escravidão. Sabe, aquele tema bem antigo, enfim. Existe algum traço lá atrás dessa escravidão, trazendo reflexos para esse tráfico de pessoas? Sim. Ou será que esse tráfico geralmente ele acabou, por motivos econômicos, ingressando dentro do aspecto cultural das nações aí? Não. Você está correto. Ele tem, sim, uma dinâmica histórica que está agregada à questão do trabalho escravo, do tráfico de pessoas para o trabalho escravo. Veja, as misérias humanas, como você mesmo disse, o tráfico de pessoas ele esbarra num critério que é o critério do desrespeito à dignidade humana. Então, esse desrespeito ele é fruto exatamente dessas existências multifacetadas da miséria humana, de como se torna a vida humana pequena. E o histórico, portanto, do tráfico de pessoas é exatamente este. Você tem, sim, uma dinâmica que faz remissão a um trabalho de escravo. A gente pensa no Brasil do século XVIII, do século XIX, da força que existia exatamente o tráfico de pessoas. A gente está falando do trabalho escravo, para a construção dessa história brasileira. Sim, infelizmente é uma realidade que ela vai se transmutando. Hoje o traficado, ele já não é aquele perfil, e jamais, está muito longe de ser, o perfil de ser somente uma pessoa negra e que isso se dá através de um navio ou através de um acorrentamento, de alguém acorrentado em algum lugar. Não, ele se moderniza, porque as misérias elas vão se transmutando. E muitas vezes ele vai de livre e espontânea vontade, quando sim, menor? então assim, vamos lá. Nessa transmutação, quando a gente pensa nesse histórico, nessa anterioridade, você não tinha uma liberdade de vontade dizendo eu quero isso. Ou seja, ele era acorrentado e vamos lá. Você tinha obrigatoriedade, né? Hoje o tráfico de pessoas ele tem essa multivisão. Você tem sim, gente, pessoas que são obrigadas a ir. Existe coação contra alguém? Existe. Mas existe por vezes a vontade daquela pessoa, óbvio. Não de ir para um local para ser explorada, mas de anuir, de querer ir para um lugar onde ela acredita que vai ter uma oportunidade de desenvolvimento e de ampliação de sua dignidade. Então, portanto, quantas pessoas no Brasil às vezes vêm a São Paulo ou migram dentro do nosso território buscando novas oportunidades de emprego, ou às vezes fugindo de conflitos dentro da sua família, ou às vezes da própria miséria da sua condição social, que a gente sabe que existe e é infelizmente algo muito gravoso aqui no nosso país. Temos também os brasileiros que por vezes migram a outros países buscando o quê? Uma nova experiência, uma nova oportunidade de trabalho, sejam esses brasileiros com alguma raiz, né, cultural, migram para um país na Europa ou no Oriente, atrás do quê? Do crescer, né, de ter a sua história. Então, a anuência é exatamente isso. Às vezes a pessoa vai atrás de um sonho, vai atrás, portanto, de uma oportunidade melhor. E às vezes a pessoa concorda em ir. Isso não significa que ela concorda em ser explorada, né? Então é bem claro, deixar bem claro. Ela pensa que é uma realidade, mas quando ela chega lá fora, ela vê que é totalmente diverso. Exatamente. Então essa vontade de estar num local não é a vontade de ser explorado. É exatamente a vontade de acreditar que aquele local vai propiciar àquela pessoa algo melhor. E, infelizmente, nem sempre é assim. O país passa por transformações. Eu me lembro de que, alguns anos atrás, era muito comum as pessoas comentarem, por exemplo, daqueles cidadãos que se utilizam do transporte, atravessam a fronteira e caminham pelo deserto e ingressam num outro país. E acabam sendo utilizados lá como mão de obra barata. Poderia ser enquadrado dentro desse tráfico de pessoas ou não? Aí não teria a característica da sexualidade propriamente dita, mas não seria aí uma certa
Poderiam enquadrar dentro dessa perspectiva do tráfico de pessoas? Vamos lá. Se você for pensar na disposição internacional, ou seja, no que é definido como tráfico de pessoas no âmbito internacional, eu poderia dizer que sim. Por quê? Porque a definição internacional, aquela que eu fiz a remissão, que é do protocolo de direitos, né, do protocolo de Palermo, que é sobre o tráfico de pessoas dentro de um crime organizado, você pode dizer que sim, alguém que usa de um ser humano, garantindo e prometendo a ela que ela vai ter um destino melhor, uma adequação melhor, e faz esse transporte, você poderia dizer que sim, você poderia ter esse enquadramento. Agora, é algo ainda muito discutido, porque todo mundo fala, olha, precisa de um objeto de exploração. Então, assim, adequar a realidade social à dinâmica do conceito, tanto do protocolo, principalmente do que a gente tem no Brasil, é um desafio social e um desafio jurídico, sim. O programa é ao vivo, né, Tupão, e aí, levando em consideração a pergunta do telespectador, é claro que o crime em si, né, a conduta, ela transpõe as fronteiras, né? Existem inúmeros países. Agora, pensando em Brasil, pensando em São Paulo, é claro que o programa ele é visto no mundo inteiro, porque é um programa que vai estar aí disponível, né, nas redes sociais, na internet. Agora, pensando em Brasil, pensando em São Paulo, qual que é a realidade hoje, especificamente pensando em Brasil-São Paulo? Tá, então vamos falar de São Paulo. Então, o interessante é que hoje existe uma preocupação tanto da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, como da Secretaria Nacional da Justiça, que são órgãos que trabalham integrados com essa política, que é uma política tanto no âmbito nacional como no âmbito do próprio Estado de São Paulo, em criar um mapeamento, ou seja, em tornar aquela informação que está dispersa e que nos chega através das denúncias, através do trabalho que é desenvolvido não só pela Secretaria da Justiça, mas desenvolvido pelos órgãos que atuam em parceria, o Poder Público e Sociedade Civil, organizar essa informação. Então, em São Paulo, o que a gente tem de muito conhecido e a população, penso eu, que está muito ciente dessa realidade? As questões, por exemplo, do trabalho escravo e, consequentemente, do tráfico de pessoas, ou seja, de se trazer, de se aliciar, de se prometer a alguém uma condição melhor, trazendo essa pessoa de fora do Estado brasileiro, do Brasil, às vezes da Bolívia, ou Paraguai, ou Peru, enfim, países latino-americanos para cá, no âmbito do trabalho com indústria têxtil. Teve casos aí que o ano passado surgiram, como o caso da Pernambucanas, indústrias... Nossa, outras marcas diversas. A Zara, que foi... que às vezes terceiriza o trabalho e aquela empresa terceirizada se utiliza de mão de obra ali, uma mão de obra com valor, de uma mão de obra barata, vamos dizer então, assim. Eu faço remissão a isso porque foram casos que foram notoriamente veiculados pelas reportagens assim em todo o país. Então eu estou dando este exemplo porque foram casos que aconteceram aqui em São Paulo. Através de uma articulação do Ministério do Trabalho, dos Ministérios Públicos, houve uma participação da Secretaria da Justiça. Existe esse entrelaçamento entre as organizações, órgãos do poder público, com relação a essa questão? E aí, já partindo dessa pergunta, eu já gostaria até de perguntar o seguinte: qual que é o papel do governo no combate ao tráfico de pessoas? Ou seja, então são duas perguntas, doutora. O papel do governo e se existe esse entrelaçamento entre as instituições e poder público. Então vamos lá. Então vamos falar de governo num sentido amplo. A gente pensa em governo, a gente tem que falar de um Brasil. A gente está falando de um chamado Pacto Federativo. Pensar em governo no Brasil é pensar que nós temos 3 esferas de atuação do poder público que devem atuar juntas por conta do chamado Pacto Federativo. Nós temos a União, Estados e municípios. Essa política é uma política de tráfico de pessoas e erradicação do trabalho escravo nacional. Ou seja, todo o Brasil tem que estar de olho nisso. Agora, falando de governo de Estado de São Paulo, eu posso afirmar, isso já está ocorrendo e não é de hoje. Maravilha. Já existe um plano de direitos humanos, por exemplo, do Estado de São Paulo de 1997. Temos aí um trabalho desenvolvido há algum tempo já para a visibilidade dessa dinâmica e desse trabalho, dessa realidade, infelizmente ainda presente. E no caso da Secretaria da Justiça, ela tem uma atribuição especial, cuidada através de 2 decretos do governador do Estado de São Paulo, que são focados, primeiro, para a criação de um espaço para articulação entre estes órgãos do poder público, que é o chamado Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Então, é um espaço dentro da Secretaria que tem a atribuição de cuidar de uma articulação e de uma visibilidade e organização e ampliação
deste trabalho de enfrentamento. Entenda-se enfrentamento, tanto um sistema de prevenção, ou seja, de informação, como por vezes de repressão. Não que nós façamos a atitude de polícia, não é essa a nossa atribuição, mas é importante que nessa atribuição que tenhamos, que nós estejamos articulando com também o poder público repressor para que ele veja essa realidade e atue nesse sentido. Na Secretaria da Justiça também temos um trabalho conexo à questão do tráfico de pessoas, que é o chamado COETRAI, que também, através de decreto do governo do Estado de São Paulo, foi criado. O COETRAI é a Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo, que é uma comissão estadual, fruto de uma política nacional também, que tem a finalidade do quê? Da mesma forma que o núcleo, criar uma articulação entre o poder público e a sociedade civil para que estes grupos todos juntos, nessas instituições juntas, pensem de que forma podemos agir para enfrentar essa realidade. Eu acho importantíssima a existência desses órgãos, enfim, né, desses grupos de discussão. Eu acho que tudo isso é muito importante e já dentro dessa ótica, hoje, na Ordem dos Advogados do Brasil, existe aquela discussão, uma mesa de debates, inclusive o Dr. Luiz Flávio Borges Lúcio como mediador ali, falando do crack e a Cracolândia na cidade de São Paulo. Como expositores nós temos a digna secretária da Justiça e Defesa da Cidadania, a doutora Heloísa de Souza Arruda, promotor de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Alfonso Preste, o desembargador, doutor Antônio Carlos Malheiros, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que é discutida a questão do crack e da Cracolândia, uma situação que ocorre no país, buscando, na verdade, essa discussão buscando uma alternativa, né? O que fazer, e o que fazer até, não digo nem para extinguir, mas para minimizar essa situação. E, claro, dentro dessa linha de pensamento, o que a Secretaria, enfim, tem feito para minimizar o tráfico de pessoas, né? Já que discutimos hoje uma questão tão polêmica, e o tráfico de pessoas que também é polêmico e mexe com a dignidade humana. Vamos lá. É interessante você ter usado fazer essa revisão à questão da Cracolândia. Veja, uma realidade de violação a direitos humanos, o que a gente chama que é a violação da dignidade, ou seja, da minha condição humana em todos os aspectos. Seja no meu aspecto profissional, seja no meu aspecto pessoal, seja na minha dignidade física, psíquica, moral, enfim. Pensar em dignidade e respeito significa pensar no ser humano como completo. A importância, portanto, fazendo uma ligação com a pergunta anterior, que era a questão da integração das instituições. O trabalho da Secretaria é um trabalho de articulação e esse trabalho é um trabalho delicado, é um trabalho que demanda tempo, é um trabalho desafiador na medida em que você tem uma série de grupos de pessoas trabalhando em diversas áreas, cuidando dessa condição de dignidade. Por quê? Porque cada instituição atua em um ponto especial da formação de um ser humano. Você está falando da educação, você está falando da segurança pública, você está falando da saúde, você está falando de direitos, você está falando de uma condição outra que vai além, que é o trabalho. Pensar, como no caso da Cracolândia, que o problema é só a droga, é minimizar, simplificar e tornar muito simples um problema que é tão complexo. Não é difícil, ele é complexo. Então, unir pessoas para discutir um tema é de extrema importância, porque esse tema do tráfico de pessoas, e agora voltando à temática do tráfico, é pensar que aquela vítima que se colocou numa condição de exploração, porque por vezes anuiu acreditando que iria ter uma oportunidade, ou aquela vítima que foi coagida, abusada mesmo, obrigada a ir para um momento de exploração, estar naquela condição de exploração, provavelmente uma pessoa que antes de estar nessa condição foi uma pessoa que esteve isenta, esteve à parte de direitos que lhe são próprios, um direito a pelo menos uma escola, um direito a pelo menos uma saúde, um direito a pelo menos um respeito, a uma condição familiar adequada, aqueles direitos todos dispostos na nossa Constituição Federal. Então, a integração entre as diversas instituições, que é a política promovida pela Secretaria da Justiça e que é de fato hoje o que é o maior desafio, é permitir que cada um que atua na defesa dos direitos humanos, que são vastos e são muito importantes, coloquem em sua agenda trabalhos e pensem em projetos e pensem em ações que estejam voltados não necessariamente só a enfrentar o problema do tráfico,
mas antever os problemas que levam alguém a estar naquela condição de tráfico. Falamos em Estado democrático de direito, cidadania, sim, Constituição Federal, aliás, sim, uma Constituição de 1988, né? Aliás, né, a discussão é, bom, estamos caminhando junto a uma Constituição cidadã, com direitos e deveres. O cidadão pensando muito em direitos, mas pouco nos deveres, eu acredito. Agora, qual que é o papel do cidadão nessa ótica do tráfico de pessoas? O cidadão ali, ele tem uma parcela de responsabilidade, eu digo no sentido de denunciar, ele colabora para evitar essas práticas. O que o cidadão pode fazer? Eu fico pensando porque muito pouco se fala sobre o cidadão nessa perspectiva. Bom, existe o tráfico de pessoas? Existe. Existem os grupos que combatem? Existe. Mas e o papel do cidadão? Mas se fala que o cidadão não pode jogar o papel no chão, porque... Nossa, excelente pergunta, uma pergunta importante para ser colocada. E você colocou uma questão anterior muito importante. Estado democrático de direito significa a composição de uma nação por pessoas que estão unidas de uma consciência dos seus direitos e dos seus deveres. E é isso, cidadania. Cidadania, sob o seu aspecto mais amplo, é isso. É o meu poder de saber o que eu devo e o que eu posso exigir, né? O que eu devo fazer e o que eu posso exigir. Portanto, a questão da participação do cidadão na dinâmica do tráfico de pessoas, vou dar alguns exemplos para talvez tornar mais didática e mais possível a nossa conversa. Pensar na questão do consumo de roupas, né, da questão da indústria têxtil. Talvez o cidadão, assim como na conscientização há muitos e muitos anos atrás, de não usar o que não é um produto biodegradável, ou não usar as sacolinhas hoje plásticas, o cidadão também ele tem que entender que o seu hábito de consumo, às vezes, está alimentando uma indústria de exploração. Então, ter a consciência de o que compra, quando compra e por que compra, também é um papel do cidadão. Ou seja, é necessário que haja uma mudança nos valores sociais. Também. Outro exemplo que eu posso falar sobre a questão do papel do cidadão, um exemplo que ocorreu recentemente aqui em São Paulo e é uma realidade, infelizmente, também por exemplo, quantos meninos não têm o sonho de ser um jogador de futebol como Neymar ou como tantos brasileiros que temos aí muito bem sucedidos nessa área do futebol. Então, às vezes, esses meninos são submetidos a explorações de trabalho, né? Então, são colocados nas famosas peneiras de futebol. Por quê? Porque seus pais são, às vezes, colocados numa situação de erro, acreditando que seus filhos vão estar bem cuidados, vão estar sendo orientados, a eles vão estar sendo garantidos todos os direitos, tanto que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou como a Lei Pelé, garante a eles, e eles não estão sendo respeitados. Então, veja, o papel do cidadão, mais do que ter uma atitude, é buscar informação sobre essa temática, saber aonde e por que ela acontece, para que aí ele possa, com autonomia, né, isso é muito importante, decidir qual será a postura dele diante daquele problema. Eu acho que ser cidadão, no caso do tráfico de pessoas, é ter consciência do que ocorre e entender de que forma você pode colaborar para que aquilo seja evitado ou reprimido, né? Reprimido através de uma denúncia. Eu acho importante esse debate, sua participação, no sentido de informar o cidadão. Muito pouco se fala sobre essa questão do tráfico de pessoas, eu acho assim, extremamente importante. Não há outra entrevista, meu professor lá, o reitor lá da PUC São Paulo, Dr. Dirceu de Mello, ele falava com muita propriedade no programa sobre a questão do preconceito e a discriminação. Ele dizia que o preconceito e a discriminação estão ali, arraigados na sociedade, muito difícil de combater. Fiquei pensando no tráfico de pessoas. Ele está arraigado ali na cultura da sociedade? Ou será que ainda existe uma forma de nós acabarmos com essa prática, eu digo, no Brasil e no mundo? Enfim, né? Mas pensando em Brasil, até para especificarmos, será que existe uma forma de acabarmos com essa prática tão desastrosa e que afeta tanto a dignidade humana? Eu sempre digo, nessas oportunidades que estou tendo de poder estar divulgando o trabalho da Secretaria de Justiça, né, eu sempre digo a seguinte coisa:
e até como estudiosa de direitos humanos, né, temos até, comento com muita felicidade que é um colega da PUC, né, da Pontifícia Universidade Católica. Saudações, nossos colegas lá da PUC. A secretária também é professora. Todos nós que estamos estudando com estes professores sabemos que direitos humanos não se constroem do dia para a noite. Você bem comentou que temos uma Constituição de 1988, portanto com mais de 20 anos de vigência, e o quanto ainda estamos em construção de direitos humanos. Temos aí declarações universais e outras tantas declarações de direitos humanos com mais de 60 anos e ainda em construção. Ou seja, não há fórmula mágica para se dizer como acabar com um problema desse. Certamente há, como eu disse, a necessidade de informação e de divulgação à população para que se construa um pensamento crítico e aí exista um posicionamento tanto da população, como está ocorrendo por parte do poder público, através da ciência do problema. Eu acho que o grande desafio e a grande, digamos, o caminho a ser trilhado é esse. Agora, doutora, não poderia deixar de perguntar, nós vivemos hoje a chamada sociedade da informação, sociedade da comunicação, daí a importância da sua participação aqui conosco, visando informar o cidadão, o profissional do direito, enfim. Agora, nessa sociedade da informação, vem as redes sociais, a internet, todo esse aparato. Essa questão hoje da informação ali num simples clique, na internet, por exemplo, isso tudo facilita a prática. Eu sei que provavelmente não existe ainda um dado específico, porque eu acho que a informação na internet caminha de uma forma muito rápida, imenso. Agora, será que as redes, essa comunicação mais rápida pela internet, enfim, a conduta, a prática em razão da existência das redes sociais, isso facilita a prática do tráfico de pessoas? Facilita, porque a internet ela é maravilhosa, mas como tudo na vida, tem lado bom e lado ruim. Então a internet certamente é um meio profícuo para se propagar um aliciamento. Veja, estávamos falando até poucos minutos sobre a questão do preconceito. O tráfico de pessoas passa por essa dinâmica do preconceito, sim. Eu achei importante a gente só pautar isso, claro, antes que a gente... são tantos assuntos, né? Mas é importante retomarmos isso. O tráfico de pessoas, sim, passa por uma questão de preconceito, sim. Preconceitos como, por exemplo, nós temos aqui em São Paulo, no ano passado, uma grande realidade detectada no que tange ao tráfico de pessoas para fins de exploração sexual de travestis e transexuais. Veja, é difícil explicar para uma população onde, por vezes, se você não aceita aquela jovem travesti, aquele jovem que já com 10, 11 anos, buscando sua identidade de gênero, ele está ali tentando saber e se fazer entender como, né? Como ocorre isso na prática? Para o cidadão entender. Bom, travesti, transexual, como que isso ocorre na prática? Já chego lá. Tá. Existe, portanto, esse problema do preconceito. Essas meninas, elas estão aí buscando seu espaço ao sol. Elas não estão dentro de um espaço urbano porque não são aceitas. Todo mundo olha, por vezes, com olhares de não aceitação, porque tudo que é muito estranho, tudo que não é aceito, conhecido, seja por que razão. E o que acontece na internet? A internet é um espaço aberto onde eu posso ser e posso fazer o que eu quiser. Dentro da internet, portanto, através de redes sociais, sejam elas quais forem, as meninas, as travestis, buscam o quê? Seus grupos de contato, seus grupos de desenvolvimento, oportunidades de emprego, oportunidades de moradia. Às vezes você está falando de meninas que estão vindo de estados brasileiros, onde existe um grande índice de miserabilidade, inclusive de aceitações e preconceitos muito maiores do que em São Paulo, às vezes acontece, por questões culturais. E o que é a internet? É o espaço de possibilidade de talvez vir para São Paulo, para poder, seja através da atividade da prostituição, seja através de qualquer outra atividade, porque não é só através da prostituição que se busca viver, né? Então é um preconceito acreditar que só tem isso, as meninas são só assim que elas trabalham. A internet é um caminho. Então ela é ampla, tanto para garantir que essa menina tenha uma oportunidade, como para por vezes garantir que essa menina caia no engodo, que ela seja enganada. Tivemos um caso recentemente em São Paulo, no ano passado, que era exatamente esse perfil. Uma travesti, foi prometido a ela uma oportunidade de trabalho aqui, com questões de beleza. Chegando em São Paulo, não era verdadeiro, a promessa garantida a ela. O espaço físico onde se dizia que ela iria estar morando
E é óbvio, teria um custo mensal. Não era da forma como ela imaginava, então as fotos da internet não eram iguais à realidade. Então, para o cidadão, eu digo, o que está na internet é muito importante em muitos casos, mas cuidado, nem tudo que está na internet é verdadeiro. Principalmente com relação aos menores, né? Um cuidado imenso que os pais devem ter. Temos, além desse problema também, além dessa questão da pessoa crianças, maiores, jovens, exatamente. Então, na internet você tem inúmeras oportunidades, os sonhos vendidos, os contatos, às vezes até declarações de experiência do que a pessoa viveu, aonde viveu, seja dentro do país, seja fora do país. Então, assim, para o cidadão, a internet tem que ser um espaço de atenção. Ela é um espaço importante? Mas ele tem que ser sempre questionada a legitimidade daquela informação. Se você está buscando na internet dados sobre como funciona um sistema de trabalho, busque também as autoridades públicas. No caso da Secretaria da Justiça, temos aí um Centro de Informação do Cidadão, que é o SIC, temos o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que é uma fonte de informação. Esses espaços articulam com outros órgãos do poder público, nós temos das defensorias públicas aí atuantes, o cidadão pode procurá-las para buscar informação, desde direitos trabalhistas, até mesmo assim, como se eu quero viajar para um outro país, o que eu preciso fazer para ter segurança? Ninguém está dizendo para o cidadão não entrar na internet, não verificar uma oportunidade de emprego, de turismo e usá-la. Não é disso que estamos falando. Estamos dizendo que para isso acontecer, é importante que a pessoa busque uma informação para ter certeza que aquilo minimamente é seguro. Características de prevenção. Exatamente. Agora, curiosidade, estamos na semana que comemoramos o combate ao trabalho escravo. Sim. E a doutora é membro do COETRAI, Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo. Agora, a Secretaria tem alguma atividade programada nesse sentido, com relação ao trabalho escravo, enfim, nessas práticas? Vamos lá. Na manhã, dia 27 de janeiro, sexta-feira, às 9h30 da manhã, na Secretaria da Justiça, teremos a primeira reunião da Comissão para a Erradicação do Trabalho Escravo. Essa reunião ela visa, num primeiro momento, estar unindo as instituições que compõem a comissão e aí buscar dar visibilidade ao trabalho que já é desenvolvido por muitas dessas instituições que compõem, tanto pela Secretaria da Justiça como por outras instituições que estarão compondo este grupo. Então, veja, no aspecto do Estado, temos secretarias da educação, do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico, justiça, trabalho. No caso das outras instituições públicas, temos desde os poderes do Poder Judiciário, as instituições como o Ministério Público, as defensorias públicas, temos o Ministério do Trabalho, que é um ator muito efetivo e muito importante na dinâmica do trabalho escravo. Temos um grupo de auditores muito entregue a essa dinâmica aqui no estado de São Paulo. Teremos também a presença da sociedade civil, que são convidados a isso. Temos aí sindicatos de costureira. Quem estiver nos assistindo está convidado, pode participar? Então, não é uma reunião aberta, porque na verdade é uma reunião de um grupo. Certamente, e é importante explicar que não é aberta porque está sendo proibida a entrada do cidadão, absolutamente não. O que se está dizendo é que numa reunião de articulação é muito difícil a gente fazer uma reunião com muitas pessoas. Essa reunião ela tem o foco de chamar as instituições para que elas comecem a conversar e a entender de que forma elas podem agir. E certamente ações e reuniões serão continuamente criadas e o cidadão terá certamente participação. Agora, doutora, do que foi falado, estamos no caminho certo, ou seja, o nosso país, pensando em Brasil, pensando em São Paulo, nós cidadãos aqui, estamos no caminho certo? No caminho certo, eu digo, com relação ao combate a esse tráfico de pessoas que afeta tanto a dignidade da pessoa humana? Eu acredito que a gente está no caminho certo, sim. Por quê? Porque até o momento estava se buscando fazer um trabalho de visibilidade desta temática, desta realidade. Porque por vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, tráfico de pessoas, trabalho escravo, isso existe ainda? Isso não é coisa do século passado, né? Retrasado já, né? E eu diria assim, que o trabalho caminhou para isso. Hoje o trabalho caminha para que cada um que atua em diversas áreas esteja cada dia mais trabalhando junto. Eu acho que é assim, a gente tem que buscar o desenvolvimento conjunto no âmbito do poder público e da sociedade
para enfrentar esse problema. Então, portanto, caminhar nesse sentido é sim dizer que estamos caminhando num sentido positivo e eu acho que estamos no caminho certo. Uma pena que chegamos no final desse programa. Está convidada a retornar para falarmos mais vezes sobre esse tema, né? Está convidada para participar conosco lá na Rede Brasil Televisão. Obrigada. Programa Questão de Justiça, que visa trazer informações ao profissional do direito, ao cidadão. E, na verdade, eu acho que essa sua entrevista não foi só uma explicação do que seria o tráfico de pessoas, mas uma verdadeira lição de cidadania, né? Informando o cidadão e, de certa forma, dentro de um caráter preventivo, prevenindo que essas práticas ocorram. Eu gostaria de agradecer a sua participação no programa e também gostaria de ressaltar o trabalho da nossa secretária, doutora Heloísa de Souza Arruda, que vem realizando um trabalho magnífico frente à Secretaria Estadual da Justiça e Defesa da Cidadania e primeiramente porque secretária, enfim, é professora e tem como coordenadores, né, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, uma colega puquiana e principalmente porque é advogada também. Então, nesse sentido, meus sinceros elogios e o programa Questão de Justiça vai ficando por aqui. E nós voltamos na próxima quinta-feira com mais um convidado e mais um tema do direito, buscando trazer a você, cidadão, de forma ética, de forma transparente, informações para que possamos, de certa forma, engrandecer ainda mais esse chamado Estado Democrático de Direito. Até a próxima quinta-feira. Aqui no Rio de Janeiro, filmando o filme para a marca Clear. É uma nova campanha com a Carolina Dickmann. O cabelo parece uma outra pessoa, nem parece que sou eu. A gente tá com